Olá, amados, saúdo a todos com a doce, gloriosa paz, amém? Que o Senhor Jesus possa nos abençoar com toda sorte de bênção no dia de hoje. Que o Senhor possa estar abençoando a nossa casa, a nossa família. Hoje eu quero trazer uma palavra. Quando a morte bate a porta, mas Deus muda o decreto. Olha que legal. Deus traz hoje uma história interessante. E a gente hoje vai entender um pouquinho sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Só para a gente resumir aqui, tá? Livro de Isaías, capítulo 38, versos 1 ao 5. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe-te em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora que andei diante de ti, em verdade e com coração perfeito, E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Queridos, a morte ela é uma realidade inevitável. Mas existe algo ainda mais impactante do que a morte, a resposta de Deus ao clamor de um servo fiel. Ezequias, um dos reis mais íntegros de Judá, ele recebeu uma notícia devastadora. A sua vida estava por um fio. Mas ao invés de ali aceitar passivamente o decreto de morte, ele se voltou para Deus em oração. E essa história ela não é apenas sobre um homem que recebeu mais 15 anos de vida, mas é sobre o poder da oração, da fé, do arrependimento genuíno, de quantas vezes nós recebemos más notícias e nós nos entregamos ao desespero. Quantas vezes nós achamos que tudo está perdido. E hoje nós vamos aprender com Ezequias que quando a morte ela bate a porta, Deus pode reverter o cenário. Mas como assim, pastora? Quando o decretado põe ordem à tua casa, a gente entende o quê? Primeiro ponto dessa história é a sentença divina: põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías 38:1, certo? Então essa palavra não veio da boca de qualquer pessoa, mas do profeta Isaías, um dos homens mais respeitados da sua geração. Ezequias estava doente e Deus lhe deu um aviso claro. E era a hora de preparar a sua vida para a morte. Assim, aqui a gente entende o quê? Aqui há um princípio importante. Há momentos em que Deus nos chama para alinhar a nossa casa, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional e até mesmo a física. E muitas vezes as lutas que enfrentamos são alertas divinos para que nós possamos nos colocar em ordem, para que nós possamos arrumar o que está bagunçado. E Deus, ele é Deus. E se hoje ele dissesse para você assim: põe em ordem tua casa, fulano, senão tu vai morrer. A sua família, a sua fé, como que fica tudo? Queridos, a gente entende o quê? Que o clamor, ele muda o decreto. Ao receber essa notícia, Ezequias, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não aceitou passivamente. Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te que andei em verdade diante de ti. Meu coração, ele foi íntegro. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Então ele chorou, mas ele não chorou de desespero, ele chorou em oração. Então muitas pessoas choram, mas não oram. Elas se lamentam, mas não se derramam diante de Deus. Eu quero dizer isso para vocês porque por muitas vezes eu passei por isso, não pela questão aqui de você não chorar, mas se lamentar.
Então, queridos, a gente, às vezes, quando a gente não tem maturidade dentro do nosso cotidiano, da nossa vida, a gente passa a viver adversidades que a gente nunca imaginou. A gente passa a sofrer situações que a gente nem imagina. E aqui a palavra diz que o choro de Ezequias, ele foi acompanhado de súplica, e Deus ouviu. A pergunta é: quando o decreto do inimigo ele chega contra a sua vida, qual é a sua reação? Se desesperar ou buscar a Deus? É interessante eu te perguntar sobre isso, porque isso navegava muito dentro da minha mente em momentos os quais eu estava ali perante Deus e eu agi de forma que não era para agir. Mas a gente sabe que quando a nossa história, a nossa vida, ela está em alinhamento, a gente precisa o quê? Somente de direção. Direção, porque a resposta de Deus é a vida em meio à morte. A Bíblia diz que antes mesmo de Isaías sair do pátio do palácio, Deus já havia respondido. Eu estou só conjecturando aqui, né? Ele foi lá ao rei, dizer que o rei ia morrer. Depois ele volta novamente e diz que o rei não vai morrer. Gente, imagina, eu conjecturando aqui. Ai, Deus, como é que é? Que situação é essa? O Senhor manda eu ir lá dizer que ele vai morrer, depois ele não vai morrer? Como assim? Oh, queridos, é o que está escrito em Isaías 38, verso 5. Volte e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, vi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Isso significa que Deus, ele não apenas ouve, ele vê. Ele ouviu as lágrimas de Ezequias, ele viu as lágrimas de Ezequias e ele ouviu Ezequias. Corrigindo aqui. Então o mundo, ele tem um decreto, mas Deus muda o decreto, porque ele é juiz. Então o que eu preciso para que eu possa aprender algo fundamental dentro dessa história? Eu nunca subestime o poder da oração sincera. Eu nunca posso subestimar o poder da oração. Porque quando Deus ele vê um coração quebrantado, ele responde. Então a aplicação para esse dia, essa noite de hoje, esse dia, essa tarde, eu não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo, ouvindo essa ministração, mas talvez você esteja até enfrentando esse decreto contrário na sua vida. Ou então um diagnóstico médico sem esperança, um casamento que está ruindo, uma situação financeira que parece que não tem solução, um ciclo de depressão e angústia que não se rompe. Mas Deus, ele pode mudar o decreto. Ele pode mudar o decreto. Eu tenho falado muito aqui sobre oração. Eu tenho batido nessa tecla constantemente. E assim, se eu chamar aqui 10 pessoas para orar, poucas virão. São poucas que virão. Mas se eu chamar aqui 10 pessoas para dizer assim, vamos orar que Deus vai te abençoar agora, te entregar a bênção agora, rapidinho vem 1000 pessoas. Queridos, a gente precisa entender que o segredo está na nossa reação. Nós temos que nos entregar, buscar a Deus, amém? Não se lamentar, não virar o rosto para a parede e se lamentar, não vai adiantar. Mas aceitar a sentença é deixar também de clamar. Você precisa ouvir de Deus. Então, Ezequiel ele nos ensina que não importa o final. O final pode parecer que é uma sentença, mas Deus tem uma palavra definitiva. Então, o mesmo Deus que acrescentou anos à vida dele, pode trazer vida para aquilo que está morrendo em você. Então, por isso que Deus, ele me colocou hoje, aqui dentro dessa ministração, para te falar que ele coloca sobre a tua vida, sobre a tua casa, a ordem que você tanto precisa. Então, clame com sinceridade e creia que Deus pode mudar esse cenário na tua vida. Então, se você recebeu uma notícia ruim, se o inimigo decretou a sua derrota, ou você se frustrou com alguma coisa,
O decreto de Deus, acredite, ele é maior do que qualquer sentença humana. Ezequias, ele virou o rosto para a parede. Ele orou. Hoje, vire o seu coração para Deus e confie que ele ainda responde orações. Essa ministração, ela é uma bênção, mas ela precisa ser praticada com ordem e respeito ao nosso Deus. Porque quando nós vemos que a situação ela não tem mais jeito, nós precisamos o que? Entregar ao Senhor. E quando nós não sabemos qual é a direção certa, devemos o que? Apenas silenciar e deixar Deus agir. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica diante de muitas adversidades e a gente cria a oração, a gente ora, mas a gente não tem a ação, né? Porque sem orar, o nome já diz oração, então tem que orar e ter ação. Oração é a ação que você tem em orar. Então isso já é uma ação para provocar uma reação de Deus ou até mesmo da situação. Que Deus possa dissipar todo o mal que vier contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. E não esqueça, é colocando a casa da gente em ordem que a gente começa a se adaptar ao que Deus tem para nós. O alinhamento do propósito divino é a melhor escolha que você faz. É obedecer e receber a transformação divina. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Fique com o Papai do Céu.